St. Joshi é um crítico literário americano cujo trabalho se concentrou principalmente na ficção fantástica e na weird fiction, explorando principalmente os universos fantásticos do sobrenatural e da fantasia. Ele editou diversas obras falando sobre o trabalho de Lovecraft. Entre elas, The Weird Tale, de 1990, The Modern Weird Tale, de 2001, e um dos livros que mais ganhou prêmios, A Vida de H.P. Lovecraft, de 1996. St. Joshi se concentra nas visões e no mundo dos autores e examina profundamente a escrita do terror e da fantasia de Arthur Machen, Algernon Blackwood, Lord Dunsany, M.R. James e, é claro, H.P. Lovecraft. Neste vídeo, tivemos a oportunidade de conversar com ele e trocar algumas informações, explorando um pouco mais o universo fantástico do horror cósmico. Sendo assim, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos filmes. Hoje, iremos falar com o maior especialista americano da vida e da obra de H.P. Lovecraft. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Alô, acólitos de Cthulhu, cães cimérios, companheiros livres da Terra-média. Estou aqui, eu, Marco Antônio Colares, ao lado do Duda Ferreira, aqui no Explorando Segredos e Mistérios. E hoje nós vamos conversar com um dos maiores especialistas em literatura fantástica do mundo, St. Joshi. Não sei se eu estou pronunciando certo, ele me corrige. E a gente vai conversar, entre outras coisas, com a publicação da Clock Tower aqui no Brasil, do meu amigo Denilson, que conseguiu esse contato com o Joshi, para falar da obra, da compilação de contos de Arthur Machen, esse grande autor inglês do século XIX, início do XX, e que é uma das maiores referências do mundo do fantástico. Então, bem-vindo ao Duda e bem-vindo ao Joshi aqui no nosso canal para essa conversa sobre esse livro fantástico da Clock Tower. Estou feliz em estar aqui. Sempre me interessa muito falar sobre Lovecraft, ficção de horror, Machen e tudo mais relacionado ao assunto. Como sabem, assim, eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, uma editora famosa dos Estados Unidos lançou a compilação de contos, né, desse autor, a Hippocampus Press, e o Joshi foi um editor. E agora o Denilson Carrareto, da Clock Tower, está trazendo para o Brasil esse livro, e um autor que era pouco conhecido aqui no Brasil, né? E a gente então vai conversar sobre ele e sobre também literatura fantástica, horror cósmico, obviamente H.P. Lovecraft, que foi muito influenciado pelo Machen, eu vou apanhar, uma hora eu acerto. Então vamos conversar sobre isso aqui no canal. Eu já vou perguntar pro Joshi, né, um pouco sobre essa ideia que se fala muito do Arthur Machen, do Dark Fantasy, né? Desse subgênero da literatura fantástica ou do fantástico. Como é que ele define, né? O Arthur Machen é visto como um dos grandes nomes da Dark Fantasy. Talvez o Edgar Allan Poe, né, com o conto A Máscara da Morte Rubra, seja um dos iniciadores desse subgênero, vamos dizer assim. Eu queria então que ele falasse um pouco dessa definição. Como é que eu diferencio Dark Fantasy de espada e feitiçaria, de alta fantasia? Quais são os elementos característicos desse gênero literário, desse subgênero que o Arthur Machen é um dos grandes nomes de todos os tempos e influente, né? Muitos autores, incluindo o Lovecraft. Na minha concepção do termo, que amplamente reflete as visões de Lovecraft, a Dark Fantasy emprega o sobrenatural dentro do mundo real, enquanto a fantasia emprega eventos estranhos, bizarros, não realistas dentro de mundos fantasiosos, tecnicamente separados da nossa existência. Como, por exemplo, Lord Dunsany, a criação do Reino de Pagana, ou, claro, a Terra-média de J.R.R. Tolkien,
Escritores de Dark Fantasy ou horror sobrenatural usam o mundo real como a base para os seus cenários, o que envolve a incursão do sobrenatural dentro do nosso reino. E ao meu ver, isso torna elas muito mais aterrorizantes, porque um efeito muito mais imediato é criado pela ciência de que o sobrenatural pode ocorrer dentro do nosso mundo, na nossa existência a qualquer momento, muito mais do que num reino de fantasia. Bom, então, segunda pergunta que eu faço é relacionado às influências. É muito comum, inclusive na campanha da Clock Tower, né, está falando sobre como o Arthur Machen, ele influencia o Lovecraft, que elogiou muito o trabalho dele, e que ele é uma influência incluindo para autores mais recentes e famosos, né? O Clive Barker, famoso, obviamente o Stephen King, que chega a dizer que O Grande Deus Pan é uma das maiores obras de horror sobrenatural, né, e de dark fantasy de todos os tempos. Então eu queria que me falasse, assim, baseado nisso, quais são os elementos comuns que a gente pode encontrar nesses autores e nos contos, nas novelas de Arthur Machen? It has always actually struck me as surprising that Machen even became a noted writer of weird fiction or dark fantasy. Na verdade, me surpreende que o Machen tenha se tornado um escritor notável de dark fantasy e ficção weird, porque a perspectiva dele era bem fora do comum, no sentido de que ele era um homem profundamente religioso. Ele era um cristão fervoroso e ele se denominava um anglo-católico, que quer dizer o que? Ele era um inglês devoto da Igreja Católica, embora ele não acreditasse na autoridade do Papa sobre a Igreja. O que o Machen queria fazer, realmente, era desafiar a crença. O que o Machen queria fazer era desafiar essa crença de que a ciência era a explicadora do universo. O Machen acreditava que a ciência estava prejudicando o nosso senso de terror e maravilhamento e mistério no universo. E ele queria preservar esses elementos contra o avanço científico. E ele usou a ficção sobrenatural como um meio de combater esse massacre perpetrado pela ciência. Mas ao fazer isso, ele teve que usar alguns meios e metodologias da própria ciência, no sentido de que muito do trabalho dele é produto de questionamento científico e desenvolvimento científico. O Grande Deus Pan é um belo exemplo disso, onde um cientista, um experimento científico acaba causando o surgimento do Grande Deus Pan. Em termos do seu lugar na Weird Fiction, eu acredito que o Machen, igual Lovecraft, só que um pouco mais tarde, entendia que muitos elementos da Weird Fiction usados no passado, fossem eles os vampiros, lobisomens, fantasmas, a Casa Assombrada, esses elementos não eram mais utilizáveis, nem incríveis. Então as criações de Machen acabam envolvendo um grupo totalmente novo de entidades, tiradas da sua própria imaginação ou puxadas de folclores muito profundos, como a criação do povo pequeno, que ele acreditava que fosse uma civilização verdadeira, que vivia em épocas muito primitivas e que ele trouxe para o mundo atual. É essa inovação no trabalho weird dele que inspirou muito dos trabalhos, muitas das obras que se seguiram após. Lovecraft foi bastante afetado pela criação do povo pequeno, e isso teve um efeito crítico no desenvolvimento dele para os mitos de Cthulhu. Autores mais recentes como Ken Ann, Barker e até Peter Straub foi muito influenciado pelo Grande Deus Pan quando escreveu Os Mortos-Vivos. Agora, sabe que esse canal, pessoas, é um canal que foi criado pelo explorador, que vive explorando os segredos e mistérios e vive tentando entender os grandes segredos dos anciões e dos horrores cósmicos Lovecraftianos. Então eu vou chamar aqui o explorador para fazer uma pergunta pro Josh. Então eu chamo o explorador para essa pergunta, que ele está interessado em alguns assuntos referentes ao próprio Lovecraft. Josh, uma vez que temos muitos fãs de H.P. Lovecraft aqui no canal, eu gostaria muito que você comentasse sobre a importância do trabalho do Cavaleiro de Providence para
a literatura mundial? Vou te dizer, assume muitas formas diferentes. Em primeiro lugar, o Lovecraft foi provavelmente o grande inovador da ficção weird desde o Edgar Allan Poe, no sentido de que ele reconhecia que muitos dos motivos utilizados no passado já estavam completamente ultrapassados. Mas diferente do Machen, ele dependia da ciência para criar um novo tipo de ficção weird que olhava para fora, para o cosmos, como fonte do horror. E ao fazer isso, ele provocou uma união da Dark Fantasy com a ficção científica. O trabalho dele dos últimos 10 anos de sua carreira, ele é denso em ambos os lados dessa linha divisória entre o horror e a ficção científica. E eu acredito que o Lovecraft se tornou cada vez mais um escritor de ficção científica mais pro final. Outro aspecto importante da sua influência era muito pessoal, no sentido de que durante a sua vida ele entrou em contato com muitas pessoas diferentes do campo da Weird Fiction e muitos autores novos, como August Derleth, Donald Wandrei, Frank Belknap Long, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, que era só alguns anos mais jovem que ele. E através dessas conexões ele criou um tipo de comunidade literária que ajudou a promover o próprio trabalho dele. Embora o trabalho dele na época não era tão bem recebido, não era tão bem publicado também. Mas esses autores, especialmente o Derleth e o Wandrei, levaram adiante o trabalho dele, publicaram o trabalho dele e assim permitiram que o trabalho dele continuasse após a morte dele, que ele fosse reconhecido após a morte dele. Sem o trabalho desses autores, talvez, provavelmente, o trabalho do Lovecraft nunca teria chegado até nós. E mais tarde, nos anos 60, nos anos 70, quando o horror se tornou um fenômeno enorme, o Lovecraft surfou na onda desse interesse e começou a influenciar os escritores dessa era também, fossem Stephen King, Peter Straub, Ramsey Campbell ou um número enorme de outros. E dessa maneira ele se tornou um tipo de figura paterna do horror moderno. Eu vou fazer uma pergunta, então, a partir da minha leitura dos contos da compilação da Hippocampus, né, Press, que o Josh editou, não o Grande Deus Pan, na verdade os contos que estão nesta compilação da Clock Tower, que o Denilson Carrareto me passou. E eu comecei a ler, né, os contos, e eu não sou um estudioso em Machen, nesse autor, mas eu achei uma escrita muito refinada, né? Um estilo vitoriano da passagem do 19 para o 20, ele é um autor dessa passagem, um autor que tem um refinamento nos adjetivos, nas descrições do ambiente, ele descreve muito bem, assim, às vezes me parece, quando ele começa a descrever o idílico londrino ou a visão que ele tem do campo, me parece que ele tem uma descrição pormenorizada lá, Tolkien. Ele é um estilo mais refinado do que a literatura pulp que eu sou acostumado a ler. Eu que estudo Howard, que é uma literatura pulp mais visceral, mais direta, mais objetiva, o Machen está mais perto da escrita do Lovecraft, né? Com mais detalhamento, como os agentes da razão, o que eles estão pensando, como se articula o pensamento lógico para chegar a uma conclusão lógica. Ao mesmo tempo, os diálogos que o Machen coloca na sua obra são muito ricos. Então a pergunta que eu faço é assim, o Machen não parece, às vezes, pouco reconhecido? Porque me parece que o Machen está muito mais para uma alta literatura. Eu sei que é um preconceito usar esses termos, baixa e alta literatura, eu não gosto, mas me parece que é um autor mais refinado, apesar de estar na fantasia, no fantástico, mas é um autor muito refinado. Será que não falta o maior reconhecimento por parte dos literatos em relação a ele, ou eu estou enganado, assim? Porque me parece que é um autor ainda pouco conhecido, pelo menos aqui no Brasil, realmente eu vejo pouca menção a ele. O Machen, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, periodicamente ele cai na obscuridade, aí ressurge. O trabalho do Machen, ele é de fato para audiências mais refinadas. Se tu tá procurando por sanguinolência
e nojeira no trabalho dele, tu não vai achar, embora tenha um pouco ali, mas ele é cuidadoso que nem o Lovecraft para ir acrescentando e trabalhando, né, num crescente até chegar nessa uma conclusão mais poderosa. Mas ele mesmo se considerava um doido literário. Ele escreveu uma quantidade enorme de trabalhos e artigos para revistas e jornais e era reconhecido como uma figura bem significativa durante seu tempo. De fato, algumas pessoas acreditavam que a ficção no trabalho do Machen era uma curiosidade ali. Eles não entendiam muito bem o que ele queria fazer com aquilo. De fato, alguns dos seus trabalhos mais antigos, né, dos seus primeiros trabalhos, como O Grande Deus Pan, quando saiu em 1894, foi condenado como obsceno, porque tinha um quê de irregularidades sexuais. E durante a Inglaterra vitoriana isso era grande tabu. Ele acabou sendo ligado a figuras como Oscar Wilde e outros dos chamados anos 90 amarelos, que buscavam expandir o escopo da expressão para incluir coisas como a atividade sexual. Até pensavam que o Machen tinha um tipo de mente doentia em alguns dos primeiros trabalhos dele. Mas se você ler o trabalho dele com cuidado, você vai ver alguns aspectos bem poderosos e emotivos no trabalho dele. O Lovecraft mesmo, ele acreditava que o povo branco talvez fosse a segunda maior história em toda a literatura, em toda a ficção weird, após os Salgueiros, do Algernon Blackwood. Porque nada de fato acontece nessa história. Mas se tu leres com cuidado, tu vais encontrar essa história horrível dessa menina jovem iniciada num culto de bruxaria, que no final tem que se matar porque ela se deitou com uma entidade horrorosa de um passado antigo. E aí ela está para dar à luz nesse mutante tenebroso, mas ela se mata antes disso acontecer. Mas nada é dito de forma aberta, ele é narrado muito obliquamente, que muita gente até não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Mas o Machen, ele realmente aprecia essa maneira indireta, que é aquela leitura que a gente tem que ler além da superfície da história, para entender o que realmente está acontecendo. Mas isso de alguma forma atrapalhou a popularidade dele, porque a maioria das pessoas gosta realmente das coisas ditas no aberto, em vez dessa maneira mais indireta dele fazer. Eu aproveito essa resposta do Jost para uma pergunta do Denilson. Na verdade, ela estava mais à frente no roteiro, então como teve essa resposta relacionada ao Blackwood, né, o Algernon Henry Blackwood, é assim que será que pronuncia? Ele tem uma obra fantástica, né, Os Salgueiros. Vai sair inclusive aqui pela Clock Tower numa campanha Os Salgueiros e Outros Assombros da Natureza. Algo que terá inclusive a introdução do Josh, né, que o Denilson está publicando junto com a editora Ex Machina. Então já faço uma pergunta que o Denilson fez, né, que é exatamente sobre essas comparações, essas relações entre o Machen e o Blackwood. Como é que o Josh podia fazer, o que ele poderia trazer de comparativo entre esses dois autores, ambos muito elogiados pelo H.P. Lovecraft, né? O H.P. Lovecraft gostava dos dois autores. Sim, eles têm muitas similaridades. Em primeiro lugar, eles eram ambos escritores do que se considera alta literatura. Eles escreviam para um público consideravelmente intelectual, não era para as massas. Ainda que o Blackwood fosse mais popular com a grande massa do que o Machen foi. O trabalho dele se tornou um best-seller ainda em vida. E ambos encontraram um grande senso de fascinação, mas também de terror no mundo da natureza. Por isso que muitas das histórias deles se passam nos bosques, nas florestas, no ambiente selvagem, lugares onde a natureza acaba se tornando um personagem, uma coisa viva nas histórias deles. E que acaba soberbando os personagens humanos. Mas de outras maneiras eles eram bem diferentes. O Machen, como eu já havia dito, ele era um cristão ortodoxo, que buscava transmitir as suas crenças religiosas através do seu trabalho. O Blackwood fazia a mesma coisa, mas embora ele tivesse sido criado como cristão,
ele se rebelou contra essa crença e se tornou algo como um budista, um panteísta. Não dá para ter muita certeza. Dessa maneira, muito do trabalho dele vê a natureza como uma espécie de força rejuvenescedora da humanidade. Por isso que uma das grandes histórias dele seria o homem ao qual as árvores amam, na qual a alma de um homem acaba meio que sendo absorvida pelas árvores que ficam na propriedade dele, que é uma história ao mesmo tempo muito bonita, mas também muito aterrorizante. Eu acredito também que o Blackwood estava muito mais inclinado a acreditar no oculto, enquanto o Machen, de maneira geral, geralmente desprezava o oculto e o espiritualismo. Mas ao mesmo tempo ele achava que talvez houvesse alguma coisa ali, porque de novo o Machen queria reter algum elemento de mistério e de maravilhamento no universo. Ainda que ele achasse que muitos dos ditos espiritualistas eram fraudes, ele ainda achava que talvez houvesse alguma coisa ali que pudesse ser usado contra o domínio da ciência. Quero fazer uma pergunta relacionada um pouco à biografia dele. Agora no livro da Clock está saindo uma mini biografia, né, no livro, na compilação do Machen, do professor doutor aqui do Brasil, o Edgar Indalécio Simanioto. Não sei se é assim que pronuncia. Mas o professor, ele faz uma mini biografia do Machen e ele fala das relações desse grande escritor com o movimento, né, a ordem hermética do Golden Dawn, e também a sua relação de amizade ou de parceria com o Arthur Waite, que era inclusive um desafeto do grande mago, o Aleister Crowley, famoso, né, cara? Pô, é um dos caras maiores nomes do ocultismo do início do século XX, que o Raul Seixas, inclusive, tinha uma relação muito intensa com essas ideias desse cara. Mas assim, o Machen tem uma relação com o ocultismo também na Inglaterra. Pela primeira esposa dele, ele conhece o White e entra no movimento do Golden Dawn. E eu queria que o Josh falasse um pouco disso, né? Qual é a influência do ocultismo na obra desse cara, que é um cara muito religioso, em que chegou a fazer, quase foi teólogo, parte da família, né? A teologia era parte da formação familiar, né? Ele poderia ser sacerdote, mas acabou se tornando jornalista e escritor. Então o ocultismo no Machen parece muito forte. Eu queria que ele falasse um pouco dessas relações, porque a gente muitas vezes se fala do Lovecraft como um ocultista, mas na verdade o Lovecraft está muito mais afastado do ocultismo que o Machen, né? Pelo menos é o que se diz. Sim, Machen teve uma associação de longo tempo com o AUA. Talvez tenha até colaborado no início, mais cedo em sua vida. Ele admirava muito os conhecimentos, a sabedoria do Waite. O Waite era um homem muito estudado em vários campos diferentes do conhecimento. Em especial a Cabala Judaica. Ele escreveu pelo menos um livro sobre a Cabala Judaica, o qual o Machen apreciava. Tanto o Blackwood quanto o Machen foram membros da Golden Dawn, mas acredito que não por muito tempo, que um deles só por um curtíssimo período de tempo. Eles achavam que poderia ter um certo elemento de charlatanismo envolvido. E havia também muito sectarismo dentro da Golden Dawn. E outros escritores também, como o poeta W.B. Yeats, também eram membros da Golden Dawn. Era meio que uma coisa da moda entre alguns membros da classe intelectual pertencer a organizações como essa. Também da Sociedade pela Pesquisa Psíquica. Machen sempre foi interessado nesse tipo de fenômeno, porque ele dizia que talvez pudesse haver alguma coisa lá. Ele talvez possa ter explorado uma casa assombrada uma vez. A gente sabe que o Blackwood fez isso. Acho que nem o Blackwood nem o Machen tinham muito a ver com o Crowley. Ele não era, digamos assim, uma pessoa muito legal. E sim, um tanto insano, ao meu ver. Então eles mantiveram uma certa distância, Crowley. Lovecraft, por outro lado, era totalmente ateu e materialista. Total e completamente desprezava o ocultismo e o misticismo. Mas ele também encontrou algum possível uso ficcional para isso. Essas ideias são absurdas se forem postas na vida real. Mas quando são usadas num trabalho de ficção, elas apresentam muitas possibilidades.
o Grande Deus Pan, segundo o Joshi, não merecia um filme, uma narrativa multimediática? Não é uma narrativa realmente que deveria estar na cabeça das pessoas e não só na literatura? Nada contra, mas a literatura tem um limite. Ela não deveria estar mais difundida na cultura pop? Será que ele não concorda com isso? Certamente, embora eu concorde com Lovecraft que o Povo Branco é uma história maravilhosa, embora essa fosse muito difícil de adaptar como um filme, mais difícil do que adaptar o Grande Deus Pan, eu acredito que o que é importante a respeito dessa história e o que ela veio a ser, e também o Povo Branco, é que o Machen cresceu nesse cantinho do país de Gales, colonizado há 2000 anos atrás pelos romanos. A cidade dele, Caerleon on Usk, durante o período romano se chamava Isca Silurum, onde uma das legiões romanas, a segunda legião augustiniana, tinha sua base. E há muitas ruínas romanas nessa cidade. E o Machen tinha muita familiaridade com elas. Mas porque o Machen também era um cristão, ele entendia o mundo antigo com um pouco de fascinação, mas também com um tanto de terror e desaprovação. Então ele era bastante conflituoso com relação a esses elementos da antiga Roma e da antiga Grécia. E isso acaba aparecendo particularmente, ao meu ver, no Grande Deus Pan. Porque o Pan, para ele, simboliza algo fora do controle, algo que não é cristão, algo que certamente é pré-cristão. E por isso acaba sendo herege, blasfemo. E por isso eu acho que todo esse horror, todo esse terror que o Machen sentia dessas civilizações pré-cristãs acaba aparecendo nessa história. E no meu entender é uma história que também ataca a ciência, porque o cientista se prova bastante implacável ao sujeitar aquela pobre mulher a essa dita operação ao qual ele está submetendo ela, que acaba fazendo com que ela enxergue o Pan e acabe se deitando com ele para produzir essa cria híbrida entre os dois. Em termos de filme, ia ser maravilhoso ver uma adaptação genuína dessa história. E eu ainda retorno para Os Mortos-Vivos de Peter Straub, que creio eu é bastante baseada em O Grande Deus Pan. A mulher nessa história, no livro do Peter Straub, é uma mulher do tipo da Ellen Vaughn no Grande Deus Pan, que vai de um homem para outro, que vai causando todo tipo de terror e maravilhamento neles, precisamente porque ela é bastante atraente sexualmente. E ele pegou isso diretamente da história do Machen. Por isso, o filme dos Mortos-Vivos é, em certo ponto, um filme sobre um filme da história O Grande Deus Pan. Bom, eu vou aproveitar essa pergunta exatamente falando sobre o Grande Deus Pan para falar agora um pouco, uma pergunta relacionada aos contos que estão nessa compilação da Clock Tower, né? Eu gostei de vários contos do Machen, e cada um com uma sutileza, um elemento muito próprio, na minha opinião. Por exemplo, um fragmento de vida, não sei como é que tu vai traduzir, Duda, não sei como é que é esse conto em inglês, tá? Mas é um conto muito sutil, em que um casal tem uma vida muito comum numa Inglaterra meio vitoriana, assim, e os projetos deles todos materiais, né? Projetos de móveis para casa e ganhar uma grana e tal. E aos poucos eles vão vendo um outro mundo nessa Londres moderna, né? Vão percebendo que existe outro mundo mais fantástico nas pequenas coisas, né? E em que às vezes tu não sabe se o cara tá sonhando ou se tá imaginando, mas o Machen traz esse mundo fantástico no cotidiano, insere o extraordinário no ordinário. É muito bonito e muito sutil. Um outro conto eu gostei muito, Estrada para Dover. Cara, um conto que parece de assombração e ele impressiona porque o sobrenatural é uma coisa inesperada, parece uma coisa de fantasma e não é. Ao mesmo tempo ele tenta explicar racionalmente o que está acontecendo e mostra os limites da razão humana para explicar o sobrenatural. Então tu fica com aquele gostinho de eu quero entender mais isso aqui.
Um outro conto muito bonitinho, que eu gostei muito, Os Arqueiros, é um conto bem pequeno, em que durante a Primeira Guerra Mundial ele insere um sobrenatural no meio de uma trincheira. Ou seja, alguns contos me impressionaram muito, e eu vi essas sutilezas, e eu achei isso mais legal ainda do que se fosse aquilo tão na cara, né? Tão direto, assim. Então eu queria que ele me falasse um pouco sobre essa relação do Machen com o sujeito racional moderno, ou seja, ele é um cara questionador da ciência nesses contos também, ele é um cara que... O que o conhecimento humano da razão, da modernidade, traz para explicar o sobrenatural, segundo Joshi, e quais os limites que o Machen coloca, na medida que o Machen é um cara muito crente no sagrado e às vezes questionador da ciência, né? Então eu queria que ele me comentasse sobre isso. Sim, Machen é um de muitos autores que tem um temperamento místico, que usa o racionalismo para minar o próprio racionalismo. Ele era totalmente opositor à secundarização da sociedade e à crescente dominância da ciência. E em reinos que ele acreditava que a qual ela não pertencia, como por exemplo o reino da literatura e da arte, ou da estética em geral. Isso de certa forma aparece de uma maneira muito tocante, muito bonita, em um fragmento da vida. Um fragmento da vida pode ser, em algum sentido, a melhor história que ele já escreveu, porque ela verdadeiramente expressa as crenças do Machen de que da nossa vida mundana, nossa vida cotidiana, de ir para o trabalho, comprar coisas, é uma vida totalmente artificial e falsa. Na verdade é uma vida fantasiosa, porque nós devemos de alguma maneira voltar para as nossas vidas verdadeiras, tal qual esse casal faz na história. E o Machen diz no início da história que eles na verdade vieram do país de Gales, tal qual ele veio, chegaram em Londres e parecia que eles tinham um tipo de vida lá, mas não é vida real, nos termos do Machen, é uma vida falsa, que repudia todos os teus antecedentes étnicos. Então tu tens que voltar para essa vida, não só voltar fisicamente de onde tu vieste, mas basicamente se livrar de todos os elementos do mundo moderno e voltar para um passado o qual o Machen pensava que era o mundo de verdade, o mundo verdadeiro. Com relação ao Bowman, ao arqueiro, vou ser honesto contigo, o Machen estava tentando enganar as pessoas, e isso não é uma crítica, mas foi um boato deliberado, porque ele foi escrito como um relato verdadeiro de uma batalha entre os alemães e os ingleses, e publicado em um jornal. O Machen estava escrevendo para esse jornal, o London Evening News. Então, que nem hoje em dia, quando as pessoas dizem, se está na internet, então é verdade. As pessoas na época diziam, se está no jornal, então deve ser verdade. E o Machen escreveu de uma maneira que a leitura parece ser o relato de um jornalista de um evento verdadeiro. Então não deveria ter nenhuma surpresa se ela fosse entendida como um evento verdadeiro, acabasse levando a uma série de lendas baseadas nela. O fato é, o Machen fez várias outras histórias do mesmo jeito e colecionou todas elas num pequeno livreto, que foi publicado apenas um ano mais tarde, e acabou se tornando um dos best-sellers dele, porque o trauma da Primeira Guerra Mundial tinha sido muito pesado, tinha sido muito forte para os ingleses. Eles nunca tinham participado de uma batalha dessas, então eles acabavam procurando relatos como esse para fortalecer o senso de autovalorização e dizer, será que a gente consegue sobreviver a uma guerra dessas? À medida que o Machen prosseguiu na vida, os ataques dele contra o racionalismo, acredito, aumentaram. Então ele se agarrava a qualquer evento que mostrava que o racionalismo não explicava tudo
que estava aí. Então ele acabou relatando vários eventos, ou inventando alguns. Alguém desaparece misteriosamente, alguém aparece em 2 lugares ao mesmo tempo. Essas coisas ele narra de uma maneira muito direta e muito séria, sem afetação. De certa maneira tentando convencer a gente de que a gente não conhece todos os segredos do universo, que o mundo é um mistério e que a ciência não explica nada. E esse é o tema dominante em todo o trabalho do Machen. Vamos fechar com perguntas rápidas, respostas rápidas. O Joshi já esteve no Brasil? Não. Uma hora pretende vir aqui? Oh, absolutely. I would love it. Qual o conto preferido do Machen, tirando os que ele já comentou? Tem várias delas. Como eu já disse, eu acredito que O Povo Branco é a melhor história dele, com uma história do Weird. Fragmento de Vida é um trabalho tremendo. Eu acredito que o elemento do Weird ele é mais tênue, mas um trabalho muito poderoso. O Grande Deus Pan, ninguém pode negar. A gente não falou a respeito de uma história, o Grande Retorno. Eu acho que é uma história bastante interessante, né? É uma história sobre o que é chamado o Santo Grau. O Machen ele tinha um grande interesse nas lendas arturianas, na lenda do Rei Arthur, e o Santo Grau é parte dessas lendas. Eu pessoalmente não entendo o que o Machen viu nessa lenda, além de que de algum modo ela devesse reafirmar, confirmar suas crenças cristãs. Mas o Grande Retorno é um relato extremamente pungente de um homem que, ao que parece, esbarra no Santo Grau, e eu acho que ele volta para Wales. E de novo, essa história também apareceu no London Evening News, apareceu no jornal. E de novo, talvez tenha sido encarada como um relato verdadeiro, mas uma história muito pungente, muito comovente. E o elemento weird, ele é quase não existente, é quase inexistente nessa história, mas ele está sempre lá, subjacente. O trabalho tardio do Machen, eu acho de algum modo menos efetivo. Às vezes ou outra acaba aparecendo uma história mais poderosa. E essa não está no livro, mas o The Hill of Dreams, O Monte dos Sonhos, que é um livro, né, um romance, é um trabalho tremendo que deveria estar disponível em todas as línguas da Terra. Porque talvez a mais comovente expressão das visões conflitantes do Machen, do passado antigo, do passado ancestral, e também ao romance sobre as dificuldades em se escrever. Ele mesmo teve muita dificuldade em escrever esse livro, mas também é um livro que pergunta sobre como é que é possível para um escritor expressar aquilo que está em sua mente, em sua alma, e colocar isso tudo no papel. Um trabalho realmente tocante, que todos nós deveríamos ler. Qual conto o Joshi acharia que daria um bom filme? A pergunta do Denilson. Um filme legal que nunca teve em outra mídia, assim, alguma coisa que poderia ser cinematograficamente interessante. Eu acho que o Grande Deus Pan seria com certeza um ótimo filme. Tu terias que lidar com alguns elementos bem delicados, porque hoje em dia o fato de subjugar essa pobre mulher a um tipo de operação seria bem ruim, mas o Machen queria que a gente desaprovasse isso. Ele queria que a gente pensasse que isso é uma ação ruim, uma ação má desse cientista. Mas a ideia dessa mulher que não é bem humana, aparecendo, se inserindo na vida dos homens e fazendo eles cometerem suicídio, poderia ser bastante poderoso. Também acredito que O Povo Branco poderia ser feito também em forma de filme, embora eu acho que seria mais complexo de realizar, porque a protagonista é uma garota com cerca de 13, 14 anos, e de novo, tem alguns elementos sexuais ali que seriam bem complicados de se lidar hoje em dia, mas também poderia ser bastante poderoso. Toda essa ideia de bruxaria acaba se apegando ao que os ingleses chamam de horror folk. E essa história, de muitas maneiras, acaba sendo uma história de horror folk.
no qual a babá dessa garota acaba sendo uma bruxa ela mesma, que faz parte de um culto que vai muito para trás na história. E dá para fazer bastante coisa com isso, em termos das raízes ancestrais da bruxaria. Então, seria bem complexo de se realizar, precisaria de um diretor bastante habilidoso, mas acho que poderia ser feito. Então é isso, a gente quer agradecer, assim, é uma honra ter aqui conversado com um dos maiores especialistas, editor, escritor de análises de literatura fantástica, horror cósmico, o Josh. E mais uma vez, né, já esteve aqui com a gente outras vezes, quero agradecer muito a presença dele. Já deixo claro para vocês aí que estão assistindo aqui nossa conversa, eu vou fazer uma pequena review dos contos do Arthur Machen da Clock Tower, né, as minhas impressões, está para sair aqui no canal Explorando Segredos e Mistérios. Agradeço ao Josh, agradeço o Duda, como sempre, conseguindo passar todas as perguntas, mesmo com as citações que a gente faz, e nos reportar o que é dito, o que é falado. Então agradeço ao Josh e passo a palavra para o explorador para fazer então os convites a vocês. Obviamente que deixa o Josh dar um tchau aí para o Brasil. E agradecemos então pela sua presença. Thank you very much pela presença aqui no canal. Eu sempre gosto de falar a respeito desses assuntos. Tem tanto para se falar a respeito. Eu gosto de espalhar a palavra. Eu sou um tipo de evangelizador da ficção weird. Eu gosto muito de espalhar a palavra. Então é muito bom estar aqui. Queremos agradecer aqui a presença de ST Josh no canal do Explorando Segredos e Mistérios. Foi uma grande honra e esperamos falar com ele novamente em outras oportunidades. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, exploradores.